Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos discutir uma questão do Enem, que é o Exame Nacional do país, que aborda a relação entre duas canções do Caetano Veloso, que gerou confusão até mesmo no próprio cantor. Deixa aqui nos comentários se você fez o Enem e qual você acha que é a questão certa. O Enem, que é o Exame Nacional do Brasil todo, que antes servia para avaliar qual que era a qualidade do ensino médio, mas passou ao longo do tempo a ser usado como prova de entrada para ingresso nas universidades, por exemplo. E esse exame, pela sua dimensão e por ser o único exame que abrange o território nacional do Brasil, que é bem grande, de forma homogênea, sempre ganha os holofotes, especialmente com a sua primeira prova, já que é dividida em 2 domingos, porque a primeira prova é onde se tem as questões sobre humanidades e, claro, linguagens e códigos. E como esse é um canal de linguística, não poderíamos deixar de analisar uma das questões da prova de linguagens e códigos, que trouxe uma polêmica, já que o próprio cantor que escreveu a canção ficou com dúvida em qual era a resposta certa. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, quero mostrar para vocês a questão da forma como que ela foi apresentada aos candidatos, para que a gente possa partir de um ponto comum. Os textos de suporte da questão usam duas canções do cantor Caetano Veloso, mas em dois momentos bem diferentes. Uma de 67, que é Alegria, Alegria, e outra de 2021, ou seja, períodos políticos muito diferentes do Brasil. Poderia-se dizer até que são dois Brasis diferentes, mas são realidades escritas pelo mesmo autor, apesar da diferença temporal. E antes de avaliar os trechos das canções e as próprias respostas, possibilidades de resposta, eu queria que vocês prestassem atenção no enunciado da questão. Vejam bem, embora oriundas de momentos históricos diferentes, como eu disse, uma canção de 1967 e a outra de 2021, essas letras de canção têm em comum portanto, o que se prevê aqui é que o aluno tenha a capacidade de analisar as duas obras não só de forma individual, mas de forma relacionada, ou seja, comparar o que tem no conteúdo de uma que é comum no conteúdo da outra. E apesar da diferença temporal, é possível analisar aqui pontos em comum entre as duas obras. E a matéria mais completa sobre essa polêmica foi feita pelo Jornal do Estadão, que não só colocou o vídeo do cantor filmado pela sua própria esposa, mas também colocou a opinião de outros professores de cursinho e outras instituições. Vamos dar uma olhada primeiro no que o Caetano disse sobre a própria questão, ou sobre a questão feita sobre as suas próprias canções. Então, todo mundo perguntando aí qual seria a letra dessa resposta. Essa de linda atrás. Do Enem. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. O que chamou a atenção foi justamente esse primeiro comentário do Caetano, que parece mostrar ser impossível responder essa questão do Enem, que pedia uma resposta única e objetiva. E muitas pessoas usaram o argumento de que o Caetano foi a pessoa que escreveu a letra, e se ele não sabe dizer qual que é a certa, que dirá então alunos que estão candidatos a entrar na universidade, fazendo uma prova ali, um tempo limitado, com muitas questões. Como assim todas? Referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade, tem isso nas duas letras. Você não acha que é a B? Deixa eu ver. A B é que é apontada pelos professores como a correta até agora, já que não saiu o gabarito oficial do Enem. Informação gerada pela tecnologia. Tá certo. A B. A B. B de bola. B de bola. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Então. Isso tem nas duas canções. As cores tem numa e na outra. Acho que tem, porque tem azuis, né? Não, mas tem que ser o que está aí no texto. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, D. Eu acho também. Eu achei que era D. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica à finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B e a D são as mais, aparentemente, as mais apuradas, assim. Então, apesar do Caetano, a princípio, ter pensado que todas poderiam ser corretas, ele percebe que algumas, apesar de conter alguns elementos que estão sim presentes nas duas canções, podem não ser exatamente o que o enunciado pede. E uma das coisas que foi apontada por outros professores que foram consultados, o que eu também julgo ser o problema dessa questão, é que, apesar de elementos que estão nas respostas erradas ou descartadas como corretas estarem presentes em cada uma das questões, às vezes em uma só ou até nas duas mesmo, o uso dos elementos pode não ser usado da mesma forma ou interpretado da mesma forma nas duas canções, como, por exemplo, a questão
das cores. Mas antes mesmo de analisar as questões em si, eu queria deixar claro que eu acho que falta sim uma contextualização temporal, já que a canção de 1967 tem o seu contexto social e político afastado do dia de hoje. E essa distância talvez leve a uma interpretação equivocada ou talvez um pouco distante da realidade da época para poder entender a obra como um todo. Lembra, é impossível distanciar uma obra de seu tempo histórico, e apesar dela conter elementos que são praticamente atemporais ou que conversam com pessoas de outros tempos, ela ainda é um produto do seu tempo, escrito por artistas que vivem e pessoas que vivem naquele tempo presente. Então, por mais que pessoas ainda ouçam canções da década de 60, 50, por exemplo, e achem que aquelas letras conversam consigo, aquelas canções e letras não foram escritas para uma pessoa do século 21, de 2023 especificamente. Isso faz toda a diferença, por exemplo, no uso da palavra tecnologia, como nós vamos ver aqui. E para quem não sabe, a letra da primeira canção foi escrita na década de 60, durante a época da ditadura do regime civil-militar no Brasil. E dentre as façanhas desse regime subordinado aos interesses dos Estados Unidos, que implantou aqui no Brasil uma ditadura à direita, o excesso de policiamento e censura das letras, canções, por exemplo, e de outras formas de expressão cultural foi uma das marcas registradas desse período. Portanto, as canções refletiam não só esse período turbulento e de enfrentamento de uma esquerda contra, por exemplo, um regime civil-militar à direita, que cerceava, por exemplo, a expressão e a crítica a esse regime, mas também buscava métodos estéticos e artísticos para poder driblar ou tentar burlar essa crítica, já que ataques diretos ao regime ditatorial não passavam pelo crivo da censura. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, na primeira possibilidade de questão, na alternativa A. A referência às cores como elemento da crítica a hábitos contemporâneos. Lembrando, nós estamos querendo ver aqui questões ou elementos que estão comuns às duas canções. Repare que, à primeira vista, elementos de cores estão presentes nas duas canções. Então, por exemplo, na primeira canção, nós temos um verso que cita, por exemplo, os olhos cheios de cores. Ali, dentro do contexto de uma pessoa que vê a banca de jornal, no caso, a banca de revista, e é preenchida por alegria, mas também preguiça, porque ali tanta informação que o autor expressa no verso. Quem lê tanta notícia? Ou seja, de uma referência ao grande estímulo de diversas coisas ao mesmo tempo que acontece ali, nós podemos ver essa referência, por exemplo, no resto da letra. Claro, aqui nós não estamos com a letra disponível na questão, mas para vocês entenderem o contexto, podemos ver que, por exemplo, o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Cardinales aqui é referência à atriz italiana. Ou seja, perceba que todos esses estímulos, todas essas cores e notícias que misturam guerrilhas, as espaçonaves, elementos de modernidade, por exemplo, mas também com crimes, com notícias de crime, né, que nós estamos acostumados a ver em jornais, por exemplo, e coisas, vamos dizer assim, até fúteis, né, coisas que não tem nada a ver com guerrilhas ou com espaçonaves, com modernidade, que são, por exemplo, revistas que falam sobre, ou revistas ou temas que falam sobre atrizes e temas um pouco mais distantes de críticas ao regime ou do que está acontecendo na atualidade, por exemplo, em relação às guerrilhas e às lutas de resistência ao regime de direita. E a questão aqui das cores, por exemplo, como eu interpreto, como outros professores também interpretaram, é que as cores em si não são o elemento de crítica aos hábitos contemporâneos. Elas são, na verdade, parte de todo o estímulo que é feito o tempo todo à pessoa que vai à banca de revista, por exemplo. Então, dentre jornais e revistas com vários textos, várias imagens, há também cores, há coisas diferentes, mas a crítica é mais pela forma com que as informações são disponibilizadas, por exemplo, pela tecnologia local, que é o que nós vemos na questão B, que a tecnologia, no caso, nós temos que pensar não só com os olhos de 2023, do século 21, mas também da tecnologia da época. Por exemplo, um livro, a impressão gráfica, é uma tecnologia, aliás, uma tecnologia revolucionária que desde o século XVI mudou muito a forma com que nós consumimos e usamos informações. Então as cores, na verdade, não são as informações em si ou o que se critica ali, mas a crítica aqui é a forma com que todas essas coisas são colocadas à disposição para que as pessoas leiam de alguma forma relacionadas. Então nós temos ao lado de crimes, ao lado de guerrilhas, de movimentos de resistência, coisas, por exemplo, sobre novelas, sobre, por exemplo, filmes e até atrizes famosas no mundo inteiro. Então percebam a alienação, por exemplo, da pessoa que está nessa época, ou seja, a alienação que era feita durante essa época no Brasil. Ao mesmo tempo que se coloca uma notícia sobre guerrilha, que talvez fizesse com que as pessoas ficassem atentas ao que está acontecendo naquele momento político, logo ao lado já tem ali referência a ícones pop, a ícones sexy, de símbolos sexy, né, da época, por exemplo, como as atrizes, como ele cita Brigitte Bardot depois, que reforçam a alienação da pessoa que está nesse período, que são distraídas por tantos estímulos de coisas que a princípio não teriam que se relacionar e que, por exemplo, a guerrilha talvez tivesse ali teria que ter um foco melhor, vamos dizer assim, numa perspectiva mais de luta contra o regime, mas ao mesmo tempo ela, vamos dizer assim, é despolitizada ou tem a sua importância diminuída por estar ao lado de coisas que chamam mais atenção, como, por exemplo, nós dissemos aqui as questões da modernidade, espaçonaves, coisas dessa modernidade que acontecem, né, nessas décadas, e também de símbolos de cultura pop, no caso, sendo
até sexuais das mulheres. E mesmo caminhando contra o vento, como diz o próprio autor no começo da canção, ele vai contra todos e contra tudo, sem os seus documentos, ou seja, nessa época andar sem documentos na ditadura era um problema, porque as pessoas que eram pegas, por exemplo, vagabundeando, né, ou vadiando por aí sem documentos, sem identificação, eram sujeitas à repressão desse regime ditatorial. E esse eu lírico aqui, num espírito quase anárquico contra essa corrente à direita do regime, diz: eu vou então caminhando contra esse vento de forma a enfrentar e como um símbolo de resistência mesmo a essa ditadura. E o ponto em comum, por exemplo, a essa questão da tecnologia, como a tecnologia da época, no caso revistas, jornais, dispõe a informação, nós temos, por exemplo, as informações da forma que nós vemos no século XXI, 2021, por exemplo, quando ela foi escrita. Então, olha só, uns anjos trouxos do Vale do Silício, ou seja, o centro ali da difusão das redes sociais, que é o que permeia a difusão de notícias hoje no mundo todo, né? No celular, nós vemos a notícia muito a partir das redes sociais, por exemplo, Facebook, etc., que começaram nesses lugares da Califórnia, né? Desses que vivem no escuro e em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Azuis aqui, no caso, é o reflexo da tela, né? É a tela que reflete na cara das pessoas quando elas usam esses aparelhos. Então aqui alguém poderia até pensar que a cor pode ser usada como uma metonímia, talvez para o dispositivo, e esse sim é o foco da crítica, mas o foco da crítica, na verdade, está mais com que a forma com que as informações são algoritmizadas e usadas para, por exemplo, servir aos interesses comerciais das empresas que vendem essas informações, como a gente pode ver na próxima estrofe. Agora, a minha história é um denso algoritmo que vende a venda a vendedores reais, neurônios meus ganham um novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais. Ou seja, aquele estímulo ao consumo sempre maior e excessivo de cada informação. Assim como na outra canção que nós vimos, no outro trecho, mostrava essa proliferação excessiva e de abundância de informações que alienava a pessoa, que era abarcada com tantas informações, que tornava o foco, por exemplo, nas resistências, nas guerrilhas de resistência, por exemplo, na luta contra o regime ditatorial, uma questão até secundária em meio a tantas outras informações que estavam ali. Mas você pode pensar, será que então o Caetano Veloso, que é a pessoa que escreveu a própria canção, podia ter errado sobre a sua própria obra? O que acontece aqui é que, primeiro, um autor, quando ele escreve a sua obra e lança essa obra no mundo, essa obra já não é mais dele, porque essa obra já está sujeita a todas as possíveis interpretações e que podem ser, aliás, até contrárias ao que o próprio autor pretendia quando ele escreveu. E não vai importar, nesse caso, qual era a intenção do autor a escrever aquela música, porque a partir do momento que ela é usada ou interpretada à luz da sua época pelas pessoas que interagem com aquela obra, ela já não pertence mais àquela interpretação original do autor. Não existe uma interpretação correta e fixa, que no caso vem da cabeça dele, mas da forma com que as pessoas recebem e usam até essa canção. Canções que às vezes nem pretendiam, por exemplo, ser hinos de resistência nessas épocas, por exemplo, da ditadura, por exemplo, acabavam virando porque as pessoas recebiam aquela canção de tal forma que ela, por exemplo, simbolizava ou coisa que ia canalizar pela melodia, pela harmonia, pela letra, as suas frustrações e os seus anseios. Então, por exemplo, assim como o Caetano apontou ali, há questões de elementos de vontade de expressão de liberdade individual nas canções. É claro que tem, como também há a crítica à finalidade comercial das notícias, ou seja, os jornais querem publicar cada vez mais notícias, as revistas também, e aí ali começa aquele mar de informações excessivas, né? Assim como o algoritmo que coloca as informações dessa forma, de quase como fosse um game, quase fosse um jogo, né? Talvez tirando a importância de certas notícias ou a discussão sobre certas notícias, mas esses elementos não são os elementos de foco da crítica das duas canções, apesar de estarem presentes. Nós podemos pensar da seguinte forma: um texto nunca é um texto puro. Uma crítica feita a um certo consumo, a um certo hábito, por exemplo, nunca vai ser uma crítica pura a um elemento só. Ela vai estar permeada por outros elementos, e é por isso que esses elementos também aparecem, mas não são o foco da crítica das duas canções e não é o comum entre as duas canções. Por exemplo, no caso das cores que nós vimos, que está presente, mas como parte de um outro todo, que é na verdade o foco da crítica. E é por isso que eu acho que aqui a contextualização da época, por exemplo, na canção Alegria, Alegria, era importante, porque a ideia de tecnologia, por exemplo, que muitas pessoas têm hoje em dia, por exemplo, a tecnologia do smartphone, das redes sociais, por exemplo, não é o mesmo conceito de tecnologia, vamos dizer assim, quando se pensa, por exemplo, num livro impresso, mas que na verdade é um fruto ali de vários anos de desenvolvimento de outras tecnologias que vieram antes para chegar, por exemplo, na ideia da impressão de massa, né? Impressão em volume alto, em grande massa, para as pessoas consumirem, por exemplo, textos escritos. E até mesmo esse elemento da excessividade é marcado, por exemplo, pelo ritmo rápido da canção Alegria, Alegria, que começa a conjugar vários elementos um atrás do outro, que estão
desconexos, porque justamente são esse mar de informações que estão ali, né? E justamente pela outra canção, Anjos Tronchos, que fala, por exemplo, e mais, ou seja, meus neurônios ganham um novo outro ritmo, um ritmo sempre acelerado, de consumo excessivo e talvez pouca reflexão ou talvez uma pouca atenção a notícias específicas que estão ali no meio daquele mar de informação. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e também Movimento 140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.